boa noite, aguardando os presentes para a gente começar mais uma maratona nesta semana gloriosa. Esse é o dia que o Senhor fez. Então, dei início no Instagram e agora estou dando início. Oi, Bruna, estou dando início no Facebook. Então vamos lá. Semana passada falamos de aprendendo a esperar. Estudamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vimos que aquela igreja tinha uma marca preponderante, a obra da fé. A fé deles era uma fé viva, que tinha obras, porque a fé sem obras é morta. Ei, Rose, bem-vinda. Vimos que aquela igreja tinha trabalho, fruto do amor delas. Oi, Celeste, bem-vinda. E vimos que aquela igreja tinha uma esperança paciente, ou paciência da esperança, porque as coisas são inseparáveis. Vimos que o grande tema da carta é a volta de Jesus. 3 coisas sobre a volta de Jesus. Ele vem para nos glorificar, para ressuscitar os mortos e glorificá-los, e glorificar os vivos. Segundo, ele vem para juízo, julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. E terceiro, ele vem para estabelecer o reino de Deus em todo o universo. Bem-vinda, Pati. Então, a gente viu que nós somos convertidos para esperar Cristo, que nos livra da ira futura. Nós nos alegraremos com os irmãos e no fruto do nosso trabalho, quando ele voltar. Ei, Onara, bem-vinda, querida. Vimos que a gente busca santidade porque a gente quer estar com Cristo quando ele voltar. Vimos que a gente deve consolar uns aos outros, inclusive os que morreram, porque certamente Jesus vai ressuscitá-los, todos que morreram, e glorificar os vivos. E vimos que somos guardados para o dia de Cristo. Foi isso que a gente viu a semana passada toda. Eu falei, aprendendo a esperar, foi o título. Agora o título do estudo dessa semana, da maratona dessa semana, será Esperança Fortalecida. Nessa carta que a gente estudou, Paulo escreveu e ministrou aos Tessalonicenses a respeito das tribulações que eles sofriam, eles estavam sofrendo. Agora, nessa segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai falar principalmente das tribulações futuras, que seriam para os cristãos, da época ou do surgimento do anticristo. Ele vai falar com maior clareza sobre a ira vindoura, que ele apenas tocara brevemente na primeira carta. Quando ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, eles ficaram assim um pouquinho confusos, porque eles pensaram que Jesus ia voltar assim, imediatamente, e começaram a viver uma vida um pouco relaxada, não querendo trabalhar, em vez de viver uma vida normal com a esperança no coração. Muito parecido quando eu converti. Eu queria só esperar Jesus, eu não queria muito trabalhar. Eu trabalhava mesmo para sustentar minha casa, mas meu coração estava já no céu. E depois eu entendi melhor o propósito de Deus sobre isso. Então vamos começar mesmo a carta, que eu intitulei Esperança Fortalecida, porque tudo gira em torno da esperança. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a 5. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que eu fiquei muito encorajado com vocês que estão aí assistindo essa live é que houve semana passada mais de 30 compartilhamentos
e mais de 400 visualizações das mensagens. Então, isso foi muito bom, porque temos alcançado pessoas que a gente não imaginava. Então, continuem compartilhando, né, e chamando mais pessoas. Hoje mesmo eu chamei alguém que disse que vem para ver. Vem ao vivo aí. Então, Paulo escreve aos Tessalonicenses a mesma coisa, né, que ele falou na primeira carta, nessa carta. Ele, Timóteo e Silvano, os mesmos irmãos, e fala a vocês, versículo 2, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A gente em Cristo temos graça e temos paz, porque está escrito, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Antes éramos inimigos de Deus pelos pecados e más obras, agora fomos reconciliados pela cruz, me chamou, né? Nos reconciliou com Ele. Versículo 3, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Ele volta a gratidão, né, que ele também começou assim a outra carta. Isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Então, fé e amor estavam crescendo naquela igreja. E versículo 4, por esta causa nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus. Então, o Paulo, viajando pelo mundo, ele se gloriava nos Tessalonicenses por causa da perseverança e fé demonstrada por eles em todas as perseguições e tribulações que eles estavam suportando. Então, ele volta a falar das tribulações, problemas e lutas que eles estavam tendo, porque ele disse na primeira carta que Deus nos destinou para as tribulações. Não é fácil ouvir isso, né? E aí, agora no versículo 5, as tribulações dão prova, para não mandar nenhum vírus aí pela internet, não estou com vírus, eles dão prova do justo juízo de Deus e mostram seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Que coisa! As tribulações são prova do justo juízo de Deus. Que é isso? E mostram, as tribulações mostram o desejo de Deus que você e eu sejamos considerados dignos do reino pelo qual sofremos, né? No caso, os Tessalonicenses. Como pode sofrimentos e perseguições serem uma prova do justo juízo de Deus? É uma boa pergunta. Olha o que Pedro fala na primeira carta dele. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, quando o cristão sofre por Cristo, né? Quando o cristão sofre por Cristo, Pedro fala isso muito claro, então Deus é glorificado. A Bíblia diz que os mártires, os que sofreram e deram a vida por Cristo, estão debaixo do trono de Deus. Isso é um mistério, não é? Tremendo. Ou que eles estão reinando com Deus nos céus. Está escrito em Apocalipse 20. Em outra passagem, o Paulo fala que os sofrimentos para ele eram um peso de glória diante de Deus. Ou seja, tinha recompensa, né? E Jesus, quando fala aos discípulos e os envia como testemunhas, em Atos 1,8, sereis minhas testemunhas no poder do Espírito, a palavra grega que ele usa é martis, a mesma palavra que gera a palavra portuguesa mártire. Então, o testemunho fiel e verdadeiro vai sempre causar algum desconforto na vida daqueles que ouvem.
né? E eles podem reagir bem ou podem reagir mal. Por isso o evangelho a ser pregado não pode ser aquele evangelho que passa a mão na cabeça da pessoa, que só fala de amor, de bênção, que não fala de juízo, que não fala de pecado, que não fala de arrependimento. Esse não é o verdadeiro evangelho. Jesus prometeu que, como ele foi perseguido, nós também seríamos. Olha algumas passagens. Mateus 5. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a história da perseguição, ela é desde a fundação do mundo. Noé foi pregoeiro da justiça e foi perseguido por causa dessa pregação, né? Mateus 10, Jesus fala: quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, quando Jesus estiver para voltar, a perseguição vai ser mais forte. Em João 15, Jesus falou assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que vocês, me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Gente, deixa eu te falar. O mundo não gosta de quem fala verdade. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, Jesus falou. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Então a perseguição verdadeira cristã é por causa de Jesus. Não é por sua causa, nem minha. Mas é quando você tem a palavra da pregação, a palavra da verdade na sua boca, você inevitavelmente vai ser perseguido por isso. Ok? O mundo não vai te amar. É isso, a promessa de Jesus. A promessa dele se culminou na cruz. O mundo amou ele tanto que pregou ele na cruz. Um amor, né? Claro. Olha, Deus é justo, né? E ele começa o juízo, Pedro falou, pela igreja. Isso começou lá, depois que ele subiu os céus. O justo juízo de Deus começa na igreja, porque Deus disciplina aqueles que ele ama. Olha, Paulo falando aos romanos, ele falou uma coisa chocante. Romanos 3, 5 e 6. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Então, a maioria dos seres humanos hoje, quando você prega esse verdadeiro evangelho, eles vão falar: se Deus assim, então Deus é injusto. Aí você vai dizer: olha, se Deus é injusto, será que ele é injusto por trazer ira sobre nós, sobre você, no futuro? De maneira nenhuma, Paulo fala. De outro modo, como Deus vai julgar o mundo? E Deus vai julgar o mundo. O juízo final é um fato bíblico. Jesus virá para julgar o mundo. Salmo 96, Salmo 98, julgará o mundo com justiça. Todo o Apocalipse fala da volta dele como juiz. Atos 17, 30 e 31, a mesma coisa. Então, Deus deixou claro que ele vai julgar o mundo. É uma necessidade, julgamento é uma necessidade moral e é inevitável. Por causa disso, ele permite que a gente sofra perseguições, como Jesus foi perseguido, como uma vindicação de sua própria justiça. Logo, por isso, Deus é glorificado quando sofremos. E existe uma certa dignidade em sofrer pelo reino de Deus. Então, se alguém te critica por causa do reino, por causa da palavra verdadeira,
Então dê glória a Deus, porque Deus está te dando um prêmio de sofrer por Ele, e isso glorifica o nome dEle, e isso traz uma dignidade para você no futuro, né? E aí, na sequência de 2 Tessalonicenses, ele fala, olha isso, versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê paga em tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus vai voltar num momento em que a igreja vai estar no ápice da perseguição, porque a vós que sois atribulados, descanso. Nós só vamos achar descanso dessa tribulação quando ele se manifestar. Então é totalmente estranha essa ideia que a igreja será arrebatada em qualquer momento. A igreja nunca passou pela cabeça de Paulo, Pedro, os apóstolos, algo como isso, que Deus vai te livrar da grande tribulação, te arrebatando e mandando fogo na terra. Não, quando ele mandar fogo e coisas pesadas, ele quer que você esteja aqui para pregar e ganhar o máximo de pessoas para o reino dele. Isso é o momento de pregar o evangelho. E será o momento da maior demonstração do poder de Deus naquele tempo. Muita salvação. Então, quando Paulo diz que vamos ser atribulados e vai ter descanso quando Jesus se manifestar, descanso juntamente, versículo 8, com labareda de fogo. Então a vinda de Jesus vai ser terrível para aqueles que estiverem perseguindo a igreja. Lembra quando Paulo perseguia a igreja e Jesus se manifestou a ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então quem perseguir a igreja nos últimos dias, o anticristo e a sua turma, vai sofrer terríveis consequências. As pragas do Apocalipse tem várias que são lançadas diretamente sobre a besta e sobre os adoradores da besta, né? Não sobre nós. Porque nesse momento Deus vai te guardar como guardou os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo. Você vai estar no meio do fogo, mas o 4º homem vai estar com você no fogo. Glória a Deus. E Deus vai vir, Jesus virá com labareda de fogo, diz Paulo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau, tomando vingança, né? Parece uma coisa terrível, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, né? Como não conhece a Deus? Né? Paulo diz em Romanos 1 que os homens olham para a natureza e são indesculpáveis, porque a natureza revela a divindade e o poder de Deus. Então, se você não tem o conhecimento de Deus através de uma coisa simples como a natureza que está ao seu redor, você é indesculpável diante de Deus. Então, ele vai vir te julgar. E ele vai vir também tomando vingança que não obedece ao evangelho. E qual que é a obediência que devemos ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? A obediência é esta, né? Que nos arrependamos. Olha aqui, Atos 17, 30 e 31, que eu já citei antes, né? Deixa eu ver aqui o texto. Atos 17, Paulo disse que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Por quê? Porque, porquanto tem determinado um dia em que com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, amados, hoje é o tempo da misericórdia, agora é o tempo da salvação.
Agora é o tempo da graça, agora é o tempo de você abrir o coração e se arrepender, entregar a sua vida a Jesus, para você escapar, né, dessa labareda de fogo da vingança de Deus. Principalmente vingança contra a perseguição ao seu povo e por rejeitar o Senhor Jesus. Versículo 9, aqueles que Jesus vai vir julgar, diz assim, e os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Meu Deus, tenha misericórdia, né? Naquele dia, né, o juízo se manifestar, né, ele vai ser terrível. Jesus foi maravilhoso, cheio de graça, de amor, morreu naquela cruz para nos reconciliar com Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode te levar a Deus. Religião não te leva a Deus. Nem mais ninguém pode interceder por você diante de Deus, porque o único intercessor diante de Deus é Jesus Cristo, homem, porque Ele é o único que deu a vida, derramou sangue para te libertar e te salvar, e me libertar do pecado, que é uma escravidão. O pecado escraviza o homem, né? Então, naquele dia, Jesus vai haver aquele dia pranto e ranger de dentes, raiva, ira, porque ele vai lançar as pessoas que rejeitaram a ele no inferno. E se você não gosta de ouvir sobre isso, eu vou te dar uma notícia. Quem mais falou do inferno na palavra de Deus foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: temei a Deus, porque Ele tem o poder de matar e lançar a alma no inferno, por causa do pecado. Então, reconcilia-te com Deus. Entrega seu coração a Ele. Confia nele e o mais Ele fará. Confia somente em Cristo, porque só nele você pode ter salvação, em nenhum outro nome. Então Ele virá por isso, para julgar o mundo. Como eu disse antes, eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, o inferno que foi criado para os demônios, para Satanás e seus anjos, mas os homens que escolheram permanecer no pecado vão ser lançados lá também. No versículo 10, Paulo diz assim, quando ele vier, então um lado da vinda dele é para juízo e o outro para ressurreição e glória dos seus santos. Quando ele vier, para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos que creem. Uau! Porquanto nosso testemunho foi crido entre vocês. Então, Paulo deu um testemunho de Cristo entre os irmãos lá. Então, eles creram e eles se entregaram a Deus, sofreram. Então, agora, vivendo com fé, esperança e amor. E ele diz que quando Jesus vier, ele vai ser glorificado em todos que creram. O que é isso? O que significa ele ser glorificado? E ele vai se fazer admirado, aqui diz aqui, admirável naquele dia nos que creram. Ou seja, né, naquele dia do retorno de Cristo, quando ele vier, e ele te ressuscitar, e ele te glorificar, e ele te der um corpo de glória, né, você vai ficar tão maravilhoso, tão lindo, tão cheio de glória e de luz, que as pessoas que ficaram para trás, as pessoas vão ser julgadas, né? Não tem nada a ver com o que foi deixado para trás. As que forem julgadas vão ficar admirados em você, porque a glória de Deus vai resplandecer em você. Você vai ser muito maravilhoso se você entregou a sua vida a Cristo, se você confiou apenas nele para a sua salvação, se você se converteu
das trevas para a luz, se você, como os Tessalonicenses, abandonou os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, então você vai ser maravilhoso. E aí o Paulo, por isso, ele roga por vocês. Eu oro por vocês, para que o nosso Deus faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade, obra de fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui, né, uma passagem maravilhosa de 1 Coríntios 15, que fala sobre quando ele vier, você vai... Por que você será... por que Jesus será glorificado em você? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Isso é um pouco lógico, né? Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e há corpos terrestres, também é lógico. Mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do céu, a glória aqui é o nível de brilho. Então o sol, uma estrela que brilha. E a outra, a glória da lua, que é um reflexo, né? E a outra, a glória das estrelas, porque toda estrela tem um brilho. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia esse corpo em corrupção, né? Esse corpo corruptível que pode ser atacado pelo vírus do Codiv, que pode ficar gripado, que pode ficar doente, um monte de enfermidade. Esse corpo é semeado em corrupção, ou que pode ser sepultado e virar pó, ressuscitará em incorrupção. Sem corrupção nenhuma vai ressuscitar. Semeia-se em vergonha, ressuscitará em glória, ou seja, com brilho, né, refletindo a glória do Senhor na sua vida. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor, ou um corpo imortal. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Um dia Jesus levou alguns discípulos, Pedro e João, Tiago, no alto do monte, e ele se transfigurou e mostrou a sua divindade para ele. Mostrou para eles, mostrou a sua glória. E Pedro, João e Tiago caíram ali como mortos, ficaram sonolentos, mas eles viram a glória de Jesus e viram que junto de Jesus apareceu em glória também Moisés e Elias, e eles debateram o que ia acontecer na morte de Cristo, mas eles viram a glória de Deus, né? E naquele dia nós veremos a glória de Deus, e mais do que ver a glória de Deus, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Por isso eu intitulei de Esperança Fortalecida. Então, fortaleça-se com essa revelação e com essa esperança, né? E acabei por hoje. Resumindo, Jesus vem para julgar o mundo, e Jesus vem para ressuscitar os mortos e glorificá-los junto com os que estiverem vivos naquele tempo. Aqueles que estiverem vivos no tempo que ele voltar vão estar em muita opressão e dor e sofrimento, mas ele vai trazer para eles alívio. Alívio quando ele se manifestar. Porque naquela hora mais terrível, a hora mais negra, que muitos estarão morrendo, dando a vida, ele vai libertá-los para a glória dele. E é isso, né? Que você fique com isso
no seu coração. E que você tenha palavras de louvor, mas também palavras de arrependimento para entregar a vida a Cristo. Então eu quero orar, né, sobre o que está acontecendo no mundo. Eu estou assim, uma hora dessa vou fazer uma live só sobre isso, né, um pouco chocado com algumas coisas que estão acontecendo no mundo e algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, né, que é assustadoras, né? Muitos lugares o direito de ir e vir estão sendo impedidos, que a própria Constituição não permite isso. Não pode impedir a pessoa de sair de casa, não pode impedir essas coisas, mas alguns governantes estão malucos, estão mal assessorados. Mas nós vamos orar por eles, para que Deus tenha misericórdia deles e de nós, para que Ele nos livre do mal, que Ele te livre do mal. E como eu tenho falado desde a primeira live, que Ele te esconda à sombra das suas asas até que passem as calamidades, principalmente essa do corona, e que Deus te livre de todo mal. Vamos orar. Se você está aí comigo, então ora aí do outro lado comigo. Se você não entregou sua vida a Cristo, você não arrependeu dos seus pecados, talvez seja um ótimo momento de você entregar sua vida a Ele, né? Ora a Ele, pede a Ele para vir habitar no seu coração, pede a Ele para trazer vida, pede a Ele para remover o coração de pedra do seu interior e colocar um coração novo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é tocado e mudado pela entrada do Espírito Santo dentro dele. Amém. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que Tu és um refúgio bem presente na tribulação. Sabemos que Jesus Cristo é uma rocha eterna, é aquela rocha, né, como se alguém estivesse no deserto e encontrasse uma grande rocha no deserto, ele seria a sombra dessa grande rocha. Ou sabemos também que o Senhor, para aquele outro que está no deserto, sedento, morrendo de sede, o Senhor é como um oásis. Quem encontra o Senhor bebe da água da vida, que o Senhor dá de graça para aqueles que te pedem. Então, Senhor, que o Senhor mate a sede daquele que tem fome, daquele que tem sede, que nessa noite o Senhor toque em muitos corações para a vida eterna, em nome de Jesus. Pai, livra o nosso país da confusão, da divisão, né, da vergonha de tudo que tem acontecido, Deus. Tem misericórdia dos nossos governantes, tem misericórdia do nosso presidente, dos líderes, dos governadores, dos prefeitos. Tem misericórdia, traz o temor do Senhor e a sabedoria do Senhor. Tem misericórdia, quero orar pelos Estados Unidos, que tem mais de 580 mil casos, sei quantos mil mortos. Tem misericórdia daquela nação, tem misericórdia das nações. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, né, e livra-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, queridos, vocês que ouviram, né, compartilha, vão compartilhar o máximo aí para que as pessoas que você conhece também possam ouvir. E aí amanhã continuamos com a mensagem do capítulo 2, né? Esperança fortalecida. Isso é para fortalecer o seu coração. Então eu vou encerrar aqui primeiro no Instagram e depois encerro no Facebook. Em nome de Jesus.